E aí, galera? Esperando o pessoal entrar aí. Eu, Marcelo Nicásio. E aí, Marcelo? Boa noite, querido. Boa noite, tudo bom? Tudo beleza? Conexão tá boa aí? Tá boa? Tá muito alto aí o meu Beleza. ou tá... Não, tá ótimo, tá ótimo. Bom, primeiramente queria agradecer pela oportunidade que você está me dando. Primeira entrevista minha com jogador profissional. E que entrevista, né? Com o grande Marcelo Nicásio, jogador muito experiente. Já jogou em grandes clubes do Nordeste, em grandes clubes do cenário nacional. Aí eu queria que você se apresentasse aí para a galera que está chegando, que não conhece muito você. Boa noite a todos, né? Todos que estão aí entrando aí na live. Agradeço a todos aí pela oportunidade. Que bom poder estar participando com você, sendo a primeiro jogador, né? Ter esse privilégio. Profissional. Meu nome é Marcelo Nicasso, jogador de futebol, ex-jogador do Fluminense de Feira. E, cara, família, estamos juntos aí para responder todas as perguntas. As perguntas. Bom, eu queria avisar o pessoal que inicialmente eu separei algumas perguntas aqui para o Marcelo e logo após vocês também vão ter total liberdade para perguntar o que quiserem, o que tiver de curiosidades para ele aí. Como é que vai aí nessa quarentena? Tá em casa? Está em Feira de Santana, em Salvador? Onde é que você tá? Eu estou em Salvador, né? Minha residência é em Salvador. Feira de Santana já tem mais ou menos uns quase 3 meses, né, que eu retornei de lá. Tá todo mundo aí nessa quarentena, né? Passando aí um momento difícil, não todo o nosso país, né? Todos estão passando aí por esse período, por essa quarentena. A gente sabe quão Da difícil é, dificuldade? mas a gente tem muita fé que tudo isso que nós estamos vivendo hoje vai passar. A galera aí, a torcida do Bahia tá representando, falando que você ainda teria vaga no clube, falou que você começou na base. Parece que a torcida do Bahia tem um carinho enorme por ti. Apesar de você ter jogado no rival Vitória, ambas as torcidas têm um carinho enorme por você. A gente sabe o quão isso é difícil hoje em dia, um jogador que jogou em clubes rivais serem glorificados por ambas as torcidas. Qual a sua sensação sobre isso? Cara, eu fico muito feliz, né? Eu sempre tenho falado que o mais importante do jogador de futebol é o seu caráter, né? O caráter dele é que diz muito quem ele é. E eu sempre respeitei e respeito até hoje todas as torcidas, né? Como eu sempre falo, o Bahia, eu tenho uma gratidão enorme por esse clube, porque foi o primeiro clube, né, que me abriu as portas, né, para o cenário do futebol. É o primeiro clube que eu me tornei um jogador profissional, que eu realizei o meu sonho. E eu não só joguei no Bahia, mas eu também fiz parte, né, de uma torcida. Então, é uma gratidão eterna aí que eu tenho com o Bahia, o Vitória também. Tenho uma enorme gratidão por ter me aceitado muito bem, independente do período, né, que eu passei no Bahia, de ser torcedor. Nenhum torcedor do Vitória me discriminou, todos me respeitaram, porque eu sempre fui um cara que respeitei todas as torcidas, não sou de polêmica, não sou de xingar, não sou de estar envolvidos em problemas. E por isso que eu sou muito querido aí por todos os torcedores. Ok. Bom, para a gente começar a falar um pouco mais da sua carreira, se aprofundar, queria que você contasse aí da sua trajetória. Você já falou que começou no Bahia, mas como foi que surgiu essas oportunidades? Queria que você contasse um pouco aí da sua carreira, sua trajetória em geral. Cara, essa minha trajetória, ela é muito interessante, né? Porque eu costumo dizer que a vida, né, não só a vida do jogador, mas do todo ser humano, ela é feita de oportunidades, né? Então, a oportunidade ela vem para todos, e aquele que está preparado para a oportunidade acaba aproveitando. Era um sonho meu desde criança, né, de se tornar um jogador de futebol, porque isso Jogador. é desde família, né? Todos os meus irmãos tentaram também ser um jogador, mas não tiveram êxito, até jogaram na base do Bahia, na base do Vitória, mas não conseguiram, de fato, ser um jogador profissional. Então, esse era um sonho de família.
E eu sempre batalhei, eu sempre me dediquei, eu fiz teste no Vitória, eu passei no Vitória, mas fiquei um período, fui dispensado. E eu sou muito grato a Deus, né, em primeiro lugar, e depois a um amigo que eu tenho de infância, que é o Wagner, que ele era o nosso treinador de um time de bairro, né, que a gente tinha, e ele jogava na categoria de base do Bahia, no Júnior, na época, né? E ele conversou com o treinador na época da base, que era o professor Garrido, que tinha um jogador, um atacante que, no modo de Era vista dele, brocador. tinha uma qualidade que podia ser aproveitado, e o professor Garrido nos deu essa oportunidade, e graças a Deus eu consegui, né, agarrar essa oportunidade que foi me dada desde 97, né, foi me dada essa oportunidade, e dali para frente a trajetória do Nicasso no Bahia começou, né? Sim. E a gente sabe também que você é um cara bastante experiente, já jogou em vários clubes na sua carreira profissional. Foram mais de 15 clubes ao total, e dentro desses 15 clubes você teve 3 passagens no exterior, que foi no Shanti, da Grécia, no Litex, da Bulgária, e no Al Faisaly, da Arábia Saudita. Dentre essas passagens aí do exterior, para você, qual foi a mais marcante, a mais impactante na sua carreira? Todas elas foram muito importantes, né? A primeira minha ida para a Europa, para a Grécia, eu tiro assim como a mais importante de todas, porque foi no começo, uma formação, né? Eu saí com 21 anos de idade, ainda não tinha conhecido a Europa, e a gente tinha um modelo, né, de pensamento, de ideias que a gente aprendeu aqui no Brasil, e eu aprendi muito, né, quando eu fui para a Grécia como atleta, como um profissional. Eu pude perceber que não só um jogador de futebol ele vinga hoje, né? Hoje você tem que ser um atleta, né? Você tem que ser um profissional. E eu aprendi muito isso na Grécia. Não basta só você saber jogar futebol, não basta você ser técnico, você ser um craque, você tem que aprender várias coisas que o futebol ele exige que você aprenda, e essa minha passagem na Grécia eu aprendi muito como atleta. Eu encaro assim que eu fui um jogador antes de ir para a Grécia, e quando eu voltei Se totalmente tornou diferente, com um pensamento totalmente diferente do diferente. que é jogar um futebol. Porque muitas pessoas pensam que ser jogador é fácil, né? Tipo, só você colocar seu meião, sua chuteira, entrar no campo, ganhar seu salário e jogar bem, não. Mas exige diversos fatores, tanto emocionais como na questão acadêmica, na questão de atletas, na questão da malhação. É um processo totalmente intenso, e as pessoas tendem a ter um preconceito de maneira negativa, um pensamento soberbo sobre isso. E você, que é jogador, sabe o quão difícil o quão difícil foi para você chegar até onde você chegou. Bom, aqui, a próxima pergunta é que você, nos anos de 2002, 2003, atuou na seleção brasileira de base, correto? Correto, correto. E naquele tempo, você ainda tem contato com algum jogador que jogou com você naquele tempo? Contato assim muito pouco, né? De todos eles assim daquela época, o jogador que eu tenho mais contato assim é o Fernando Henrique, né? Goleiro, que a gente teve até a oportunidade também de jogar junto, né? No Ceará. Que bacana. Mas os outros jogadores não. Mas a gente, quando se vê assim, quando a gente joga contra, né? Não teve outro jogador que eu tenho uma amizade muito grande, que é o Dudu Cearense também, que fez parte também daquela época, e era até um rival nosso, né? Que ele era jogador do Vitória na época. Hoje mora aqui em Salvador, então é um jogador também que eu tenho uma certa intimidade. A gente não se vê sempre, mas quando a gente tem uma oportunidade assim de se encontrar, é uma oportunidade assim bacana, saudável. A gente lembra, né, desse momento que a gente teve junto aí, tanto na seleção como nos confrontos, né, dos Bavis. Porque é legal você começar em um clube ou até mesmo na seleção, porque quando você vai, ao longo da sua carreira, você acaba construindo amigos que acabam ficando para a vida inteira, né? Você vê lá em 2002, há mais de 18 anos atrás exatos, e você ainda tem contato assim com jogadores. É muito legal, ainda mais saber que vocês chegaram a jogar contra, profissionalmente, em clubes diferentes. É uma coisa muito bacana de se ver. Bom, agora eu queria, assim, meio que uma opinião sua, de um clube que você teria ou já teve condições de jogar
mas por algum motivo maior você infelizmente não conseguiu acertar com o clube, ou pode ser também um clube que você já tem carinho, já teve e queria jogar, mas infelizmente não conseguiu. O maior sonho meu era ter jogado no São Paulo, né? São Paulo é um clube assim que eu tenho um amor muito grande. É um time que eu torço mesmo assim de coração. Eu amo ver o São Paulo jogar. E por pouco eu não tive a oportunidade de ter vestido essa camisa, né? Acabei até chegando no São Paulo, me apresentando, mas teve alguns problemazinhos no momento que acabou não permitindo que eu acertasse com o São Paulo. Foi uma das maiores frustrações minha, porque ia ser uma honra ter vestido essa camisa pela grandeza que é e por ser torcedor de um clube desse. E o outro clube era o Flamengo, né? Eu tive em 2011, né, quando a gente eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Teve algumas cogitações para me ir para o Flamengo na época, mas acabou também não dando certo. Seriam dois clubes assim que, se eu tivesse vestido essas duas camisas, seriam mais outros sonhos realizados meu no futebol. É porque o São Paulo é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, assim como o Flamengo. E pra gente, nós que somos admiradores do futebol, seria uma honra ter você jogado nesses clubes, porque você, aos 37 anos, é o atual artilheiro do Campeonato Baiano até o momento dessa pandemia. E isso mostra que, apesar da idade, você ainda tem muito para dar no futebol. Porque no Campeonato Baiano a gente tem clubes da Série A e da Série B, que são o Bahia e o Vitória, e você, do Fluminense de Feira, clube daqui do interior do estado, é o artilheiro, somando mais gols do que jogos na competição. Isso é muito bacana. Bom, Verdade, eu também verdade. tá, bom, também dei uma pesquisada aqui na sua carreira e vi que na sua passagem pelo Souza da Paraíba você não chegou a jogar muito e surgiu especulações que você teria que voltar aqui para a Bahia, para Jacuipense por problemas familiares. Mas eu nunca ouvi falar se essa informação realmente foi verdade ou você teve algum problema lá dentro do Souza da Paraíba. Não, o Souza eu nunca tive problema nenhum, né? Em toda a minha carreira, toda a minha trajetória, todos os clubes que eu joguei, eu só tive problema em um clube, né? Que foi o Paysandu, que não foi nem com o clube, sim, mas sim com a Torcida. torcida. O Souza, eu sou muito grato, né, por tudo que eu vivi no Souza. Eu passei um mês e pouco no Souza. Eu fui muito bem recebido no Souza, mas foi um período assim que eu estava passando por um problema muito grande familiar e eu precisava estar próximo, né? Eu precisava Da estar família. perto da minha família. E aí apareceu a oportunidade, né, da Jacuipense. Até então eu não sabia que a Jacuipense alojava, né, em Salvador. Eu achava que era no interior, que era em Riachão, aonde a Jacuipense tem o mando de campo, né? E aí quando eu cheguei aqui, que eu acertei com a Jacuipense, que eu fui saber de fato que a Jacuipense treinava, era locado aqui em Salvador. E aí eu fiquei mais feliz ainda por isso. E aí eu acabei acertando, né, com a Jacuipense. Eu creio que foi um acerto assim maravilhoso. Foi um momento especial na minha vida, porque conseguiu junto com a Jacuipense aí o acesso, né, para a Série C. Pô, bacana, eu também não sabia desse detalhe da Jacuipense, que eles alojavam aqui em Salvador. Bacana saber dessa informação. E você também acabou chegando no ponto da minha próxima pergunta. Na Série D de 2019, você jogando pela Jacuipense, você foi o cara que mais jogou pelo elenco, se não um dos. E vocês conseguiram o tão sonhado acesso à Série C, que foi a primeira vez na história que a Jacuipense chegou à Série C. Mas infelizmente você não conseguiu permanecer no elenco. Eu queria saber se você poderia falar o que houve, se foi uma decisão da diretoria ou uma decisão própria para a sua carreira. Não, eu creio que foi uma decisão mais da diretoria, né? Porque até então, quando terminou, né, a Série D o ano passado, ficou apalavrado, né, que praticamente a maioria dos atletas iam permanecer, né? E eu era desses atletas que ia permanecer para esse ano de 2020, a participação da Série C. Da Série C. Mas aí o tempo foi passando, eles não entraram em contato comigo, e eu acabei entendendo que eu não fazia mais parte, né, do projeto da Jacuipense, e eu respeito a opinião de todos,
eles não são obrigados a contratar o Nicásio. Eu creio que pesou também mais por causa da minha idade, e tem me pesado muito isso, né, com os clubes. O clube hoje tem uma discriminação muito grande, né, com o jogador que passa ali dos 30 anos, porque eles acham que o jogador já está velho, que não tem mais o que render, mas é passado, eu não fico mais lamentando isso. Eu agradeço muito a Deus por ele ter aberto as portas, né, para mim no Fluminense, e o Fluminense ter me dado essa oportunidade, e eu provei, não para as pessoas, né, porque eu não trabalho, não jogo para provar para A ou B, eu provo mesmo que eu tenho condições de continuar jogando, condições de continuar atuando em alto nível, e isso foi provado aí no Campeonato Baiano. No Flu de Feira. Eles perderam o artilheiro do Campeonato Baiano de 2020, que você recebeu a oportunidade do Fluminense de Feira e arrebentou no Campeonato Baiano, que infelizmente a gente não sabe se vai voltar por conta da pandemia, né? Vamos... Não, pode falar, pode falar. Mas a Jacuipense, ela tá bem servida, né? Eles fizeram boas contratações, né? Lá tá o Elias, né? Que montou um elenco muito qualificado para tentar o acesso da Série B. Tem um atacante lá, o Elias, que é rodado. Tem até o próprio Popô, né? Que é permanecente do ano passado, fez até o gol do acesso. E fora que formou um elenco muito forte, né? Então tem tudo aí para fazer uma grande boa Série temporada. C, porque é uma competição muito difícil, e conseguir esse acesso à Série B. Seria legal a gente ver mais um clube aqui do nosso estado, né, da Bahia, na Série B. Bom, você já jogou em vários clubes, né? Já citei isso aqui, e consequentemente já foi treinado por vários treinadores. Eu queria saber, assim, se em especial tem algum treinador que você, falou, esse treinador foi o melhor treinador da história da minha carreira. Eu já trabalhei com muitos treinadores, cara, e eu até já citei alguns nomes deles, né? Os caras, assim, que eu aprendi muito no futebol. O Mancini foi um cara especial, porque eu aprendi muito tecnicamente, taticamente com o Mancini. É um excelente treinador. O Evaristo de Macedo eu não posso deixar de citar, porque foi o cara que me deu a oportunidade, né, lá atrás, em 2003, no Bahia, que apostou em mim, que confiou, que me colocou para jogar, que assumiu, né? Então, um treinador que também faz parte da minha história. Eu tenho aí o Caio Júnior. O Caio Júnior, para mim, é o melhor de todos, porque o Caio Júnior, ele para mim não foi só um treinador, né? Ele foi como se fosse um pai para mim no futebol. Foi um cara que me ajudou muito no Vitória, que comprou a minha briga no Vitória. Eu estava praticamente fora dos planos do Vitória para 2013, e foi ele que assumiu. E eu vou ser grato a ele eternamente. Infelizmente, a gente não tem mais o Caio Júnior conosco, né? E eu fico muito sentido com isso, fico muito triste por tudo que aconteceu. E eu peço muito a Deus que dê força, né, a todos os familiares dele, não só do Caio Júnior, mas de todos os que estiveram naquela tragédia, que Deus possa confortar, né, o coração de cada um deles. E o último treinador agora que eu tive, ano passado, que foi o Joilson, né, que é o treinador atual aí da Jacuipense, porque com 36 anos, as coisas que ele me passaram, que eu ainda tinha condições de fazer, que eu não acreditava mais, eu acabei fazendo ano passado na Jacuipense, por isso que eu consegui, né, ser um dos jogadores que mais atuou. Pô, que bacana, você já teve treinadores de grandes patamares, né? O Caio Júnior, que infelizmente foi morto na tragédia da Chapecoense, mas que pode se colocar a Sul-Americana no seu histórico. O Evaristo de Macedo, que é considerado por muitos o maior técnico da história do Bahia, campeão no Brasileirão de 88 contra o Inter de Tafarel. E também o Joilson, o técnico que conseguiu tão sonhado acesso à Série C, inédito para Jacuipense. Legal, cara. Sua carreira é realmente muito gratificante de se ver. Se for parar para ver as estatísticas direitinho, como você começou, as histórias dos clubes que você passou. Já jogou em clubes muito grandes do Norte, como o Paysandu, e do Nordeste aqui no Bahia.
Bom, mais um ponto, né? Você já citei isso várias vezes aqui, que você já jogou no Bahia, no Vitória, no Fortaleza e no Ceará. São 4 clubes gigantescos do Nordeste. E eu queria saber, na sua opinião, qual o melhor clássico de se jogar? Qual o maior clássico para você? O Bavi ou o Clássico Rei? Não tem nem como escolher, né? Eu tive o privilégio e o prazer de jogar esses dois clássicos e sei da grandeza, sei, né, da paixão dos seus torcedores. São dois clássicos assim extraordinários. Eu sou um cara afortunado, né? Uma honra muito grande de ter participado, né, desses clássicos. O Bavi, eu acho que pela história tem uma tradição maior, até pela grandeza, né, do Bahia e do Vitória, mas os dois clássicos são extraordinários e eu tive o prazer de poder participar. E dentre desses 4 clubes do Nordeste, qual você mais se identificou na carreira? Cara, o que eu mais me identifiquei foi o Fortaleza, o Ceará e o Vitória, né? Porque foram os clubes que profissionalmente eu tive mais oportunidade de jogar, já estava mais maduro, mais carimbado assim, né? O Bahia, eu tenho uma frustração muito grande porque eu saí do Bahia, eu não tive oportunidade de mostrar no Bahia, no profissional, de fato, quem é o Marcelo de Castro, né? O Marcelo de Castro que fez muitos gols no Fortaleza, que fez muitos gols no Ceará, que fez gols no Vitória e em outros clubes que passou. Então essa foi a maior frustração minha, assim, por não ter feito, né, muitos gols no Bahia. Eu poderia aí, se eu tivesse muita oportunidade de poder estar hoje, né, na história do Bahia como um dos artilheiros, mas eu não tive essa oportunidade, foi me tirado isso. Então eu fico com Fortaleza, porque foi o clube que eu tive a minha melhor média de gols. Eu fiz 34 gols numa temporada, eu fui o artilheiro da Série B, eu fui o artilheiro do estadual, eu fui o vice-artilheiro do Brasil. Então foi Caramba, onde eu tive assim, o melhor ano da minha carreira, né? O Ceará eu tive 35 jogos, eu fui 36 jogos, eu fiz 25 gols, ou foi 24 gols, eu não me recordo. E o Vitória também eu saí com uma média boa, né? O Vitória, juntando 2012 2013, né? Porque eu cheguei ali no meado da Série B, eu acho que no Vitória eu joguei mais ou menos uns 17 a 18 jogos e eu fiz 11 gols, né? Então foi uma média muito, muito bacana. Eu poderia ter feito até muito mais gols no Vitória, né, em 2013, se eu não saísse, né? Se meu contrato não fosse rescindido, se eu tivesse renovado, eu poderia até ter feito mais gols, né, no Vitória, poderia até ter ajudado o Vitória na Série A, mas infelizmente eu rescindi o contrato, eu não renovei, e aí acabei seguindo o meu caminho. beleza. Agora a gente vai para a última pergunta formal, para depois a gente entrar assim, em um clima mais dinâmico, falar um pouco de resenha de bastidores, beleza? Beleza. Bom, em 2009, como você mesmo citou, você teve ótimos números com Fortaleza. Foi artilheiro da Série B e vice-artilheiro do Brasil. E no ano seguinte, 2010, você teve a curta passagem pelo Figueirense, certo? Certo. Aí, após a passagem pelo Figueirense, você foi para o rival do Fortaleza, o Ceará. E tem muitos torcedores do Fortaleza ficam tristes, entre aspas, por você ter jogado no Ceará. É realmente uma grande minoria, porque o que você fez pelo Fortaleza foi realmente incrível. E eu queria saber como foi que surgiu essa oportunidade de ir para o Ceará após um ano espetacular pelo Fortaleza, né? O Figueirense e o Ceará em especial. Não, o Ceará acabou caindo assim uma oportunidade de céu, né? Porque eu não voltei para o Ceará. Eu não tinha acertado com o Ceará, eu tinha acertado com o Fortaleza. Eu voltei, eu saí do Figueirense e acertei com o Fortaleza para jogar a Série C, né? Que era um objetivo do Fortaleza de voltar de novo à Série B. E eu me desliguei do Figueirense para voltar para o Fortaleza. Eu me apresentei no Fortaleza, eu treinei no Fortaleza. Eu fiquei quase 2 semanas no Fortaleza, só que infelizmente o presidente na época, né, que era o Reinan, acabou me enrolando, a verdade é essa, né?
A gente tinha acertado uma situação no Fortaleza e aí ele acabou não cumprindo, né, com aquilo que ele tinha prometido, e eu acabei ficando sem clube, e aí foi aí que apareceu a oportunidade, né, do Do Ceará. Ceará. E aí como eu já estava em Fortaleza, já estava com casa em Fortaleza, já tudo lá, minha família, aí eu acabei, acertando com o Ceará. Que legal. Então a gente acaba essa sessão de perguntas formais e a gente passa para parte da resenha. Inicialmente, eu queria que você citasse assim, três jogadores mais resenhas, né, da sua carreira. Aqueles jogadores ali mais brincalhões, que tem um clima muito positivo, que gostam de fazer baderna, entre aspas. É uma coisa meio natural dentro do vestiário, os jogadores mais resenhas, assim. Ah, já tive vários companheiros, assim, resenha, né? Resenha mesmo, assim, de fazer muita palhaçada, de bagunça. Mas eu tenho dois caras, assim, que marcou muito, assim, a minha vida. Uns caras mais resenheiros, né? Acabou até entrando um aí agora, que é o Daniel, né? Esse aí é Ô, um cara, louco. é um cara especial. Eu tenho ele não como um companheiro de profissão, mas é uma amizade, uma irmandade que a gente fez no futebol. Você vê como é o futebol interessante, né? A gente jogou junto ano passado na Jacuipense e apenas um ano, né, de convívio. E a gente fez uma amizade assim, cara, que é sensacional. E a gente se trata como se fosse, né, um irmão mesmo que a gente ganhou na bola, né? E o outro amigo que eu tenho como um irmãozão no futebol é o Fernando Henrique, que é um cara que aonde a gente se encontra resenha certa, é um cara muito humilde, cara. O Fernando Henrique é um cara sensacional. Um dia que você tiver a oportunidade de conhecer o Fernando Henrique, você vai poder provar isso, quem é o Fernando Henrique, entendeu? Então são os dois caras assim que na bola eu tenho assim como os caras mais resenheiro, né? O cara que alegra o grupo, né? Você pode estar ali triste, pode estar num momento assim ruim, e esses dois caras conseguem fazer você sorrir, né? Conseguem fazer você voltar de novo à normalidade. Né? Que bacana. O pessoal tá falando aí que eles querem perguntar, então tô dando total liberdade aqui para fazer quaisquer tipos de pergunta. E teve uma pessoa aqui que perguntou quantos gols você tem na carreira. Você sabe informar ao certo? Foram muitos gols, acho difícil. Profissionalmente, eu tenho 218 gols. Caramba, é muito gol, cara. Parabéns pela carreira. Teve um cara lá em cima, nos comentários, já tem um tempinho que ele perguntou, que na verdade era para você falar um pouco sobre o gol contra o Flamengo, o gol de falta. Esse gol vai ficar para a história, né? Porque foi um gol que abriu, né, o placar contra o Flamengo. Um jogo difícil, né, da Copa do Brasil, lá no Engenhão. E o Flamengo com aquele timaço, né, badalado de Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves. Tinha sido campeão carioca invicto, né? E a gente sabia Caramba. que era difícil vencer o Flamengo lá dentro. Só que o nosso time também era muito forte, né? Nosso grupo era muito forte. Nosso grupo tinha o Yarley, que foi bicampeão mundial. Tinha o Geraldo, que era sensacional. Tinha o Thiago Berto, Michel. Nosso time era muito forte também, né? Mas não se comparava ao time do Flamengo, né? Mas Entendi. a gente tinha um propósito assim, de jogo bacana. O Mancini era o nosso treinador. E o mais importante é que a gente acreditou, né? A gente não só acreditou no nosso potencial, a gente acreditou que a gente poderia chegar lá dentro do Engenhão e vencer o Flamengo. E a gente conseguiu vencer o Flamengo O, lá dentro por 2-1. o João Jorge perguntou, ele é um menino lá do Ceará, do interior do Ceará, ele inclusive torce pro Ceará, né, e ele quer ser goleiro. Ele perguntou aqui, então, qual foi o melhor goleiro que você enfrentou na carreira? Muitos goleiros, hein? Eu tive a oportunidade de jogar contra o Rogério Ceni e aí foi a maior alegria do mundo, né? Ter feito um gol no Rogério Ceni, porque você fazer gol num goleiro campeão do mundo, com a história que tem no São Paulo, não só no São Paulo, mas no futebol, né? O goleiro maior artilheiro, né? O goleiro maior artilheiro, então foi o goleiro assim mais difícil que eu enfrentei. Tem um Fábio também do Cruzeiro, que é outro sensacional goleiro. Tem o Vitor, né? Que é hoje o goleiro aí do Atlético. O Vitor já tinha enfrentado na minha primeira Série B, lá atrás, em 2007. O Vitor era o goleiro do Ituano na época. Caramba. Era do Ituano, não, do Paulista, né? Paulista de Jundiaí.
E o mais interessante é que todos os meus jogos, né, contra o Vitor, eu fiz gols. E é uma coisa assim interessante. Joguei com ele no Campeonato Brasileiro da Série B, eu tinha feito 2 gols nele naquela época. Aí depois eu enfrentei ele no Grêmio, ele jogou agarrando no Grêmio, eu fiz gols também nele. Então, é um cara que fica marcado também na minha história. Bastante curioso, hein? Fez gol em todos os jogos contra o Vitor. O José, ele perguntou qual jogador você mais se inspira no futebol. Isso aí não tem dúvida, né? O Cristiano Ronaldo é o cara que mais me inspira. É o cara que me motiva todos os dias de acordar e acreditar que independente da idade eu posso chegar, eu posso conquistar todos os meus objetivos, realizar todos os meus sonhos. Então, é um cara que eu sou muito fã mesmo. Eu vejo vídeos dele de treinamento, eu vejo vídeos dele de jogos, e a ambição dele, a gana de ser o melhor, de vencer, é o que mais me encanta para poder, a cada dia mais, eu acreditar que eu posso chegar. Bom, o Valadares perguntou que se quando você se aposentar, você ainda tem interesse de continuar no futebol ou mudar o ramo assim do trabalho. O que é que você tem interesse em fazer na sua aposentadoria? Tenho interesse sim de permanecer no futebol. Eu já estou me planejando já para fazer uns cursos, né, de treinador. E é o que eu sei fazer, né? O que eu sei fazer, foi a minha vida toda jogando futebol, não tenho outra profissão, não sei fazer outra coisa, não sei jogar futebol, né? Então eu tenho que, quando encerrar, continuar envolvido no futebol, podendo tentar ajudar em alguma coisa, de alguma forma, né? Poder contribuir, assim como eu fui ajudado e tenho sido ajudado até hoje, eu quero continuar também ajudando também outras pessoas e até esses futuros jogadores que estão surgindo aí, essa garotada, que tem um sonho, né, de se tornar jogador, porque um dia também eu tive esse sonho, então eu também quero sim poder fazer parte da vida desses jovens e poder também ajudar eles a realizar os seus sonhos. Pô, que bacana. O Nilson perguntou, vou subir o comentário aqui. O Nilson perguntou qual foi o melhor jogador que você já enfrentou na carreira. O goleiro, você citou o Rogério Ceni e o Vitor. E jogador de linha, assim, tem algum especial? O Ronaldinho Gaúcho, não tem outro, né? O cara que eu tive a oportunidade de jogar contra, e eu posso bater no peito e dizer que eu venci ele, né? Eu ganhei. Ganhou do Ronaldinho Gaúcho. Você ganhar do Ronaldinho Gaúcho é para poucos, né? O cara que realmente dispensa comentários, o jogador mais extraordinário para muitos, né, no futebol, mais técnico, mais habilidoso, e esse aí para mim foi o jogador assim mais difícil que eu encarei. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta, né, relacionada ao Paysandu, que você citou, que você teve um pequeno problema na torcida, que foi um vídeo que eu me lembro que viralizou muito na época. Inclusive, eu estava pesquisando um pouco sobre sua carreira e eu vi o vídeo, que aparentemente foi pela Copa do Brasil, se não me engano. Eu sei que o jogo foi contra o Palmeiras. Foi pela Copa do Brasil? Isso. Você sabe me informar? Não, foi o brasileiro da Série B. Brasileiro da Série B contra o Palmeiras, isso. E você estava no aquecimento e você falou mal da torcida. E logo após você saiu do clube. Eu queria saber o que aconteceu, se você pode entrar nesse detalhe ou tem algum problema assim. Não, isso aí pra mim é normal, cara. Esse episódio meu no Paysandu, eu tenho assim na minha carreira como o único momento que me decepcionou no futebol, né? Que me frustrou assim, porque se você for ver toda a minha trajetória, eu não tenho problemas em clube nenhum, não tenho problema com torcida nenhuma. E o Paysandu era um clube que eu tenho ainda um maior respeito, e eu era muito querido pelos torcedores do Paysandu. Mas esse palavrão que eu usei, né, merda, aqui pra gente, aqui da nossa terra, é algo normal. Mas lá soa como algo muito pesado, né?
E ali foi um momento assim do jogo que eu estava jogando, eu comecei a titular aquele jogo, faltava mais ou menos uns 5 minutos, né, para acabar, eu tinha sido saído do jogo, tinha sido substituído e estava fora. E o treinador Wagner Benazzi me chama e pede para eu incentivar, né, pedir a torcida para incentivar, para poder nos apoiar, porque estava uma pressão muito grande do Palmeiras naquele momento. E a nossa torcida estava muito nervosa, calada, e eu procurei agitar, procurei chamar, desculpa, a torcida e não teve resposta. E aí, infelizmente, acabou, né, saindo aquela palavra, né, a torcida de merda, e acabou manchando, né, minha carreira dentro daquele clube. Eu pedi desculpa, né, a todos os torcedores do Paysandu, até no dia seguinte, porque um repórter da Globo, ele que filmou, ele me ligou pela manhã, eu acabando de acordar, e ele me fez essa pergunta que o que tinha que falar, né? Eu falei, rapaz, eu não sei de nada, não lembro que eu falei isso. Ele falou, não, porque você chamou a torcida do Paysandu de merda, né? E na mesma hora eu pedi desculpa, né? E ele falou, não, cara, fica tranquilo que isso não vai pro ar. E a primeira coisa que ele fez foi, logo quando Colocar começou o o vídeo no... esporte, ele colocou o vídeo, né? E aquilo ali manchou a minha história ali no Paysandu. E aí eu tinha contrato ainda com o Paysandu e eu tive que pedir, né, pra ir embora, porque não tinha mais clima, né, pra permanecer no clube. Pô, mano, que pena, infelizmente isso é errado, né? Você mesmo disse que não foi algo proposital. Assim, ao meu ver, a diretoria poderia fazer um acordo com você, entrar em comunhão, para fazer um marketing e você continuar lá. Mas logo após a sua saída do Paysandu, você foi para a Arábia Saudita, certo? Verdade, verdade. Foi sua primeira e única passagem lá na Ásia. Eu queria saber um pouco da adaptação, como foi, porque é difícil para nós baianos, brasileiros de uma forma geral, sair daqui do Brasil e jogar lá na Arábia Saudita. Principalmente quando é sua primeira vez. É um país com um fuso horário totalmente diferente, uma culinária totalmente diferente e a própria cultura assim de se vestir, de se ver. Como foi essa experiência lá na Ásia? Foi um começo difícil, né? Muito difícil. Lá treina à noite, então já Ô, começa aí a louco. dificuldade, né? Porque aqui a gente treina ou pela manhã ou pela tarde. Foi o lugar que eu mais comi frango na minha vida, porque frango e arroz. E já estava até pensando em voltar para o Brasil voando de pena que eu já tava criando, né? O nosso lado é muito difícil, né? Porque só pode jogar 5 estrangeiros. E quando o estrangeiro é contratado é para fazer a diferença. Você não pode ser igual o árabe. Então, foi um começo muito difícil. A gente, logo na estreia, derrota. Segundo jogo, derrota. E a gente jogando. E aí começou a desconfiança, né? O pessoal começou a desconfiar. Mas aí, depois desses 2 jogos, a gente começou a se adaptar. E a partir da terceira partida em diante, né, aí já começou a melhorar, a gente começou a se soltar. E aí eu fiz uma bela campanha lá no Al-Faisal, né? Eu joguei 10 jogos pelo clube, eu fiz 7 gols e dei 6 assistências, né? E aconteceu algo inédito lá, porque quando eu cheguei nesse clube, estava em 13º, né? Lá são 14 clubes, né? Os 2 últimos caem, né? Então já estava na zona de rebaixamento. E a gente conseguiu terminar antes da última rodada, a gente deixou o clube em 6º colocado, né? E quando a gente terminou, o clube fez uma festa parecendo que tinha sido o campeão do país, né? Porque nunca tinha acontecido isso e até hoje eu acompanho, né, o clube e depois daquela minha passagem lá, o Al-Faisal começou a fazer belas campanhas. Terminamos em 6º, né, naquele ano. No outro ano seguinte, que eu renovei mais um ano, terminamos de novo em 6º e agora todo mundo respeita esse clube lá como um clube forte. Pô, que legal. Então podemos dizer que sua geração lá no Al-Faisal reinventou o futebol do clube. Por que não? Verdade, verdade. Eu fui muito respeitado lá dentro. O presidente gostava muito de mim, todos os atletas, né? Na verdade, eles gostam muito de brasileiro. Todo mundo gosta de brasileiro, né? Porque brasileiro É. é alegre, né? Cara, o brasileiro é palhaço, tudo tá bom. Então eu consegui levar, né, essa minha alegria para eles e não só fora de campo, mas consegui também ajudar dentro de campo.
E isso aí foi o mais importante. Então, em relação ao Fluminense de Feira, você ainda tem contrato com o clube, já se encerrou, e a gente sabe que, infelizmente, para os clubes do interior, é muito difícil esse momento de pandemia, por questões contratuais, que eles geralmente contratam os jogadores apenas para jogar o campeonato estadual, e depois encerram o vínculo, né, com o jogador. Como é que está sendo aí para você? Já se encerrou com o clube? Tem tido conversas aí? Não, não, o Fluminense já não tem, a gente não tem mais vínculo nenhum, né, com o Fluminense. Hoje eu me encontro em casa, sem clube. Já tem quase 2 meses, né, que eu rescindi o contrato com o Fluminense por conta dessa pandemia. Não tem como você treinar, não tem como você jogar. E para o clube também é muito difícil, porque não tem receita, né? Depende dos patrocínios, depende dos jogos, da torcida, para poder se manter. E por conta dessa situação, não tinha como a gente permanecer com o contrato. E aí a gente entrou num acordo, né, que favorecesse ambas as partes. E aí a gente fez um acordo bacana, todo mundo saiu feliz nisso. E aí eu rescindi o meu contrato Fluminense. Aí estou em casa, já tem 2 meses que eu estou sem contrato com clube nenhum, esperando aí que essa situação ela passe o mais rápido possível para que a gente possa aí fechar com um novo clube, para que a gente possa voltar a jogar de novo. Pô, mano, que pena, né? Infelizmente aconteceu isso no mundo inteiro. Você teve seu vínculo lá rompido, mas tenha certeza, pô, você cumpriu sua missão lá no Fluminense de Feira de uma maneira espetacular. Foram mais gols do que jogos, artilheiro do Campeonato Baiano. E eu tenho certeza que quando tudo voltar ao normal, o futebol, você vai ter muitas oportunidades aí em clube, porque não pare agora. Você ainda faz gols aí em clubes grandes ainda. Ainda tem muito futebol para dar. Tenho certeza disso, cara. Não, mas não tá nos meus planos parar ainda não. Nem pense nisso. Ainda a gente quero te ver jogar. Só não vale fazer gol no meu time. Ainda tem muitos gols para fazer. Meu objetivo é chegar aos 300, né? Então falta muito gol ainda. Amém, cara. Amém, amém. O Valadares aqui, para encerrar a nossa live, ele perguntou qual o gol mais bonito, né, da sua carreira. Você já citou o gol de falta entre Ceará e Flamengo, né? Qual o gol mais bonito, assim, da sua carreira? O gol mais bonito foi o meu 100º, né? Que foi um clássico entre Fortaleza e Ferroviária, que foi também o meu 100º gol, né? Foi um gol assim especial, por ter sido num clássico, por ter sido o meu 100º gol. Eu já fiz assim muitos gols importantes, muitos gols bonitos, mas eu cito esse porque foi um clássico e foi o meu 100º gol na minha carreira. Pô, mano, então é isso, né? A gente chegou aqui ao fim da nossa live, foram quase 50 minutos, e eu queria te agradecer muito, velho. Isso vai ficar marcado na minha história aí, na minha carreira de jornalismo, se der certo, porque aos 15 anos, né? Hoje eu tenho 15 anos, entrevistei o Marcelo Nicásio, grande jogador do futebol nordestino. Aos 37 anos, jogador muito experiente, e obrigado por me dar essa oportunidade. Minha primeira entrevista com um jogador profissional. Tranquilo, tamo junto. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Pela oportunidade. Agradeço a todos, né, que participaram aí da live, né? Os meus familiares aí, a família Nicásio em peso aí que entrou, meus amigos de infância, torcedores do Bahia, do Vitória que admiram meu futebol. Eu agradeço a todos aí por ter dado essa moral. E boa noite, que Deus abençoe a todos. Valeu, cara. Muito obrigado pela oportunidade. De coração mesmo. Vou estar encerrando aqui. Valeu, Um tamo abraço. junto. Quem sabe tem uma próxima. Beleza. Tamo aqui. Valeu, tamo junto.